A graça e a paz do Senhor Jesus, aleluia. Vamos para mais uma aula. Espero que você esteja motivado, contente, porque agora nós vamos entrar no segundo módulo, a segunda parte desse curso um pouco mais objetiva para as nossas funções. Então nós nos preparamos, fundamentos, que é uma base para aquilo que nós vamos entrar agora. É importantíssimo que você coloque todo o seu coração nessa aula, você possa pedir para o Senhor conhecimento, pedir para o Senhor sabedoria e revelação dessas palavras, em nome do Senhor Jesus. Então, bora, vamos orar. Pai de amor, nós pedimos a Tua palavra agora, ela entre no nosso coração, que haja revelação, que haja percepções espirituais, que haja os dons sendo liberados, que cada um dos irmãos agora entenda o chamado, prossiga no chamado e corra essa carreira, essa corrida que nos está proposta no nome do Senhor Jesus. Que hoje nós possamos compreender, livrar-nos de toda distração no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, bora para a aula. Se você está pelo celular, só fique no celular. Importante que você não fique navegando entre a aula e o WhatsApp, Facebook, Insta. Você precisa ficar conectado agora nessa aula, para que você possa absorver o melhor possível, ok? Então, se você está na televisão, se você está aí assistindo na televisão, então desconecta aí o celular, deixa no modo avião, para que você possa também apenas ouvir a aula e também fazer anotações. É importante que você tenha apostila, tenha um caderno de anotações. Aleluia! Vamos lá então. Nós vamos falar hoje sobre o trabalho do ministro. Então, vai ser uma parte agora que nós vamos ministrar sobre o trabalho do ministro. E a primeira parte que nós andamos aqui na apostila é sobre ganhar. Então, nós vamos falar sobre evangelismo. Amém, irmãos? E a primeira aula é sobre motivações para o evangelismo. Em Efésios 4:11, os irmãos devem saber já, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então é importantíssimo nós termos esse versículo muito claro na nossa mente, porque nós vamos citar ele muitas vezes agora no decorrer desse módulo. E para que isso, né? Lá no verso 12 do mesmo capítulo de Efésios, fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, cada um desses serviços vai aperfeiçoar os irmãos. Quando nós falamos de aperfeiçoamento, você pode mudar essa palavra para treinamento, né? Para que os irmãos sejam treinados. Então, a palavra aperfeiçoar, aqui ela pode ser traduzida como treinar, assim eles aqui para o treinamento dos santos. Mas os santos são treinados para quê? O texto continua, para o desempenho do seu serviço. Então, tanto eu quanto você temos um serviço, temos um trabalho a realizar. Talvez a palavra trabalho, né, algumas pessoas não gostem dela referente aqui à nossa vida com Deus, mas a palavra ela se deriva aqui do serviço, né? Então, tanto eu quanto você temos um serviço para desempenhar na casa de Deus, como homem de Deus, existe um trabalho do ministro. E tanto eu quanto você precisamos saber qual que é esse serviço. Então, existe o serviço que todo santo deve fazer e, para tanto, ele precisa ser o quê? Treinado. Na versão revista e corrigida, a expressão aqui é obra do ministério. A obra do ministério é feita pelos ministros e cada crente foi feito um ministro. Então, isso tem que ser muito claro para mim e para você, porque uma vez que o trabalho ele é exercido para os santos, numa revista e corrigida é falado para a obra do ministério, pela obra dos ministros, nós precisamos entender que tanto eu quanto você fomos levantados, eleitos da parte de Deus como ministros na casa de Deus. Então, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, fala da gente, né? Então, qual que é essa obra, né? Ou serviço? Mais uma vez temos a resposta para a edificação do corpo de Cristo, né? Que todo crente deve fazer de maneira prática para estar desempenhando o seu serviço e assim edificando a igreja. Vamos lá. Paulo lista as matérias do curso e seus treinadores. Então nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mostra que o trabalho de todo crente devem desempenhar. Há alguns ainda que falam que cada um destes você vai focar em apenas uma área, mas não. A Bíblia fala que cada um de nós podemos, né, navegar, aprender cada uma dessas funções, porque essas funções são para aperfeiçoamento do mestre. Então, o apóstolo,
o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles desempenham funções. E nós precisamos aprender cada uma delas, não é uma. É óbvio que nós temos em alguma outra área em nossas vidas, que nós temos talentos, né? Que vão ampliar isso. E nós vamos gostar mais de uma área do que outra. Mas tanto eu quanto você precisamos treinar outros nas mesmas áreas. Aleluia por isso, né? Então, em nossa visão, definimos em palavras como ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Então, cada um desses aspectos, ele é importante para você entender a obra aqui a qual nós estamos falando. Então, nós vamos falar de ganhar, nós vamos falar de consolidar, nós vamos falar de edificar, nós vamos falar de treinar, nós vamos falar de enviar. Então, o trabalho de todo ministro envolve essas 4 coisas. Para executá-la, nós precisamos ser esses treinadores. O evangelista não está aqui para apenas evangelizar, mas para treinar os santos a evangelizar. Assim também o profeta, o pastor e o mestre, eles treinam a igreja para fazer o que eles fazem. Então, cada um de nós, querido, precisamos aprender. Existe algo nesse tempo que você precisa abrir aí a sua mente, abrir os seus olhos para aprender no nome do Senhor Jesus. O trabalho de todo crente é edificar o corpo. Como? Ganhando, consolidando, treinando, ensinando, né? Treinando, discipulando e enviando. Então, nós precisamos entender que esses 4 aspectos aqui eles são essenciais para que nós possamos avançar. Então, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Vamos repetir comigo? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Amém? Então, é importantíssimo que você entenda isso. Então, nessa matéria vamos aprender o ganhar, né? E o que significa, então, evangelizar. Nós temos hoje uma deficiência muito grande na igreja com esse ministério, o ganhar. Quando eu falo uma deficiência, eu estou falando da pessoa entender que faz parte do crente ganhar vidas para o Senhor Jesus, que faz parte da vida do ministro, do homem de Deus, ganhar vidas para Ele. Então é importantíssimo que tanto eu quanto você venhamos desempenhar o nosso papel como crente de maneira correta. Para muitos aqui o evangelizar é apenas uma obrigação bíblica. Desagradável para alguns, motivados por sentimento de culpa por outro, né? Você sabia que se você não falar de Jesus, essa pessoa vai para o inferno e a culpa é sua? Né? Quantas vezes você já ouviu condenações a respeito disso, né? O evangelismo, como Deus planejou, porém nunca deveria ser motivado por culpa, mas sim por amor. Então nós precisamos ter isso muito claro. Não podemos evangelizar por uma pressão, mas o porquê evangelizar? A partir do momento que você entende o porquê e abraça a causa, abraça a visão, abraça o projeto de Deus, aí você fica engajado. E quando você entra no plano de Deus, no projeto de Deus, falar do Senhor Jesus é apenas uma parte do seu ministério. Anunciar esse amor é muito simples. Você jamais vai, ver para um casal sendo difícil falar que ele está apaixonado. Pelo contrário, alguns têm que falar assim, menos, ele já sabe que você é apaixonado. Né? Porque a pessoa ela fica apaixonada, ela começa a dizer, ela começa a colocar músicas estranhas nos status, ela começa a fazer um monte de coisa, porque ela está o quê? Apaixonada. Então, assim, se nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus, como não falarmos dessa paixão? E é isso que eu quero falar com os irmãos hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, a maneira mais eficiente de evangelizar é enchendo o coração com a palavra de Deus e a vida de Deus. O evangelismo é apenas a reação natural de um coração, né, cheio. A boca espontaneamente fala e o coração está cheio. Então, aqui em Lucas 6 fala assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós estivermos cheios com a vida de Deus, com amor ao Senhor, nós vamos falar disso. A questão é que a gente sente tanta coisa, tanta idiotice, tanta babaquice que o mundo coloca, que você esquece de falar daquilo que é importante. Então nós precisamos nos encher da verdade, enchermos desse amor, porque quando os irmãos estão cheios desse amor, é aí que você vai falar dessa palavra, vai falar da verdade. Então, a melhor maneira de evangelizar é enchendo o coração do Senhor e depois saindo simplesmente para conversar com as pessoas
sobre Ele. Quanto mais você se enche do Senhor, mais você vai falar dele. Quando estamos apaixonados pelo Senhor, nosso coração se enche dele espontaneamente. Nossa boca vai deixar fluir aquilo que o nosso coração está cheio. Então eu quero te perguntar hoje, do que o seu coração está cheio? O que a sua mente está inundada hoje? É do coronavírus ou é do Senhor Jesus? Então perceba, nós precisamos buscar o Senhor. E quanto mais nós buscamos o Senhor, a vida de Deus, isso inunda o nosso coração. Não deveria ser um desafio para o cristão falar do Senhor Jesus, mas deveria ser algo natural. Expressar o Senhor Jesus, expressar aquele com quem você tem intimidade. Você pode dizer amém? Então, além de ser algo espontâneo, Deus espera que o evangelismo seja de acordo com o nosso jeito peculiar, com a sua maneira. Então, o evangelismo autêntico nos enche da segurança e não de terror. E eu quero falar com um jeito peculiar. Querido, nós falamos do Senhor Jesus da maneira que nós queremos. Eu não preciso me moldar da maneira que o outro faz. Você precisa falar do Senhor Jesus da maneira natural que você já faz, do que você vive. Né? Eu costumo contar porque essa maneira como essa moça evangelizava, ela foi muito peculiar, né? Mas ela se torna também engraçada, porque ela tinha vergonha de evangelizar. Eu acredito que muitas pessoas também têm vergonha de falar do Senhor Jesus, travam, né? Para falar do Senhor Jesus para as pessoas. E ela, quando ela ia falar, ela travava. Só que ela desenvolveu uma técnica dela. Ela perguntava as horas para a pessoa antes. Então ela saía na rua, evangelismo de rua, e abordava as pessoas. Por gentileza, que horas são? Aí a pessoa ia e falava as horas. Falava, legal. Sabe o que tem agora? Ela falou, não, agora é a hora de você ouvir de Jesus. E ela engatava. Então ela engatava ali e já começava a falar do Senhor Jesus. Ela pegava, ela criou uma maneira, mesmo com receio, mesmo com vergonha, de falar do Senhor Jesus. Eu lembro claramente que uma vez num discipulado, com o meu discipulador, na época supervisor, né, numa cela, num grupo, aí no terminal de Santana, eu falando com ele, eu falei para ele, olha, eu tenho vergonha de falar do Senhor Jesus. Eu não consigo, porque era um dia que ele me chamou para evangelizar. Fica a dica também. Evangeliza com outra pessoa. Peça para o seu líder te ensinar a evangelizar. Peça para o seu discipulador sair com você para evangelizar. Então, é ali, nesse desafio, né? Eu falei para ele, olha, eu tenho vergonha de evangelizar. Eu lembro dele, ele era menor, né? Então ele subiu em cima daquela plataforma dos bancos ali e ele olhou para mim, para ficar quase na mesma altura, ainda ele estava menor ainda, ele era baixinho, ele é baixinho. E aí ele olhou para mim, olhou nos meus olhos, ele colocou a mão na boca e começou a gritar, você tem vergonha de falar de Jesus? E aí todo mundo começou a olhar. As filas, né, aquela hora de 18 horas, a hora do rush ali e tal, aquela fila enorme ali do ponto final ali do terminal de Santana, na verdade, e eu não sabia onde pôr a minha cara, e ele gritando, nós temos que falar do Senhor Jesus, e começou a gritar, e aí ele olhou para mim, e agora? Eu falei, eu perdi a vergonha. Agora eu perdi a vergonha, agora eu tô com mais vergonha não. E aí nós saímos para evangelizar. Então dali eu já fiz evangelismo no metrô, na Sé, fizemos peças de teatro ao ar livre, São Bento, próprio terminal de Santana, eu já fingi que eu era louco lá para ganhar vidas para o Senhor Jesus, e foi ali que o Senhor me levou a ganhar minha primeira vida para o Senhor Jesus na rua, assim, né, de evangelismo de rua, e foi assim tremendo, sabe, queridos? Esse irmão, um dos irmãos, né, outro dia mandou uma mensagem para mim, falando que fazia 18 anos que ele havia sido ganho para o Senhor Jesus, e eu era uma pessoa responsável nisso, né? Isso foi tremendo, porque até ver, 18 anos depois, né? Tô ficando velho, é verdade. Mas, tanto tempo depois, ele lembrando de algo, 18 anos de conversão, lembrando que alguém rompeu a barreira, alguém rompeu com seus limites, né, naturais, e foi ali falar do Senhor Jesus. Para mim não foi fácil, eu era um adolescente na época, cheio de coisas. Todo adolescente ele é esquisito, você sabe disso, né? E ali foi a primeira experiência, sabe, poderosa. E eu vou te falar que quando você fala do Senhor Jesus para as pessoas, seu coração se enche de fé. Mas vamos voltar aqui para a aula, para que você entenda que existe, né, maneiras diferentes de nós falarmos do Senhor Jesus. Bom, nós temos algo que eu quero te dar alguns motivos, né,
para você evangelizar. Primeiro, nós temos algo que os outros não têm e que nós podemos compartilhar. Então, aqui em 2 Reis 6, até o capítulo 7, conta a história do cerco de Samaria pelo rei da Síria. Devido ao cerco, as pessoas experimentaram tamanha fome que chegaram ao ponto do canibalismo. Foi algo terrível, né? Então, eles estavam condenados a morrer como os outros e 4 leprosos aqui decidiram ir até o arraial dos sírios em busca de comida. Os leprosos foram e acharam o arraial dos sírios abandonado porque o Senhor havia trazido terror, né, sobre eles de tal maneira que eles fugiram, deixando tudo para trás. Então, eles se banquetearam e com as melhores comidas e tornaram para si as roupas mais luxuosas, porque o Senhor havia afugentado o exército assírio. Diante disso, qual foi a atitude deles? Eles saíram, né, voltaram e contaram para o resto da cidade. Não seria terrível se eles decidissem apenas ficar com aquela comida, com aquela provisão, exclusivamente para eles? Eles tiveram o privilégio de desfrutar primeiro para terem a glória e depois avisar os demais, né? Bom, essa história é o seguinte: o exército, né, da Síria ali foi e cercou a cidade. E o povo que estava lá dentro não tinha mais provisão. Então, chegou um momento que acabou a comida, eles estavam sitiados, estado de sítio, fechados. Lockdown é uma palavra para aquela época, né? E eles estavam forçados a ficar em lockdown, né? Estavam ali numa situação de crise, eles não poderiam sair. Haja visto que o inimigo estava para o lado de fora. E esse inimigo era um inimigo muito poderoso que cercou a cidade. Eles não tinham como ir para a guerra, era o povo de Deus, estavam com medo e chegaram ao ponto ali de cometer canibalismo. A história, depois você pode ler, acompanhar aí na sua casa, fala que 2 mulheres combinaram o seguinte: hoje nós vamos comer o seu filho e amanhã nós comemos o outro, né? Uma de cada. E no primeiro dia, então, eles fizeram isso. No segundo dia, na hora de comer a outra criança, a mãe da outra criança falou: não, não vamos fazer isso não. Então, aí, essa mulher, ela fica indignada e ela vai para o rei contar o que aconteceu. E o rei rasga suas vestes, né, clama a Deus, chama o profeta e o profeta liberou a palavra: amanhã, essas horas, nós seremos livres. Estou aqui resumindo a história para os irmãos. E aí, ele ouve aquela profecia, aquele negócio todo, há um temor ainda na cidade. Só que do lado de fora da cidade, onde ficavam os leprosos. Lembra-se, o leproso ele não poderia estar dentro da cidade. O leproso ele tinha que ficar fora, né? E se você assistir qualquer filme medieval, você vai ver que sempre ao redor dos castelos havia uma área de miséria, havia uma área de leprosos, havia uma área dos enfermos, havia uma área dos rejeitados. E esses homens aqui, eles eram os rejeitados. 4 eram rejeitados, eram os leprosos, né? E aí, eles têm uma grande ideia: olha, nós estamos com fome, né? Se nós entrarmos na cidade para pedir comida, nós vamos morrer. Eles não sabiam que lá dentro estava sem comida, ou teriam uma ideia. Se nós formos o exército inimigo aqui e pedirmos para nos alimentar, pode ser que eles nos matem. Mas pode ser que eles também nos dê comida. O morto tem de estar, está com lepra. Então eles vão lá e começam a ir naquela direção. Chegando lá, o exército foi embora, fugiu, porque Deus tinha operado um milagre. Deus tinha feito algo. E o que tinha lá? Comida, roupa, ouro. Tinha todo o banquete, tinha os despojos de guerra. E eles começam, trocam de roupa, tiram a roupa suja, põem roupa nova, aquele negócio todo. E eles se enchem daquela glória, maravilha, ficando felizes. Só que aí eles lembram o seguinte: naquela cidade tem um povo com medo, tem um povo sitiado, tem um povo que está morrendo. E nós podemos levar para eles as boas novas. Qual eram as boas novas? O exército foi embora, o inimigo foi vencido. Qual eram as boas novas? Tem alimento. Então eles foram os portadores da boa notícia e voltaram para a cidade para contar as boas novas. Então, como a esses leprosos, nós temos muito para contar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não precisamos pregar a Bíblia, precisamos apenas contar o que Deus tem dado para as nossas vidas, querido. Eles contaram uma mensagem de salvação. A notícia que eles entregaram para a cidade foi uma notícia de salvação. Às vezes você acha que para você pregar a mensagem do Evangelho, você tem que contar e saber a Bíblia de cor, saber versículos, ser alguém articulado com a Bíblia. Não! O que você precisa fazer é falar o que Jesus já falou, o que Jesus já fez na sua vida.
Você não precisa inventar, você não precisa, discorrer uma hermenêutica, né? Uma exegese de um texto para explicar o porquê, ponto 1, ponto 2, ponto 3, para que a pessoa se converta. Você precisa falar o que Deus é para você, o que Deus tem feito na sua vida. E para essas pessoas aqui a notícia é: Deus nos salvou, o exército inimigo acabou. E nós precisamos contar isso, amém? Então, evangelizar é você ser o instrumento santo, né, de um santo contágio espiritual. E essa palavra ela vem bem a calhar nessa hora, né? Nós temos o poder de passar a vida para os outros. Há tantas pessoas que estão agora, isoladas, com medo, com ansiedade, depressivas, aflitas. E você tem a mensagem das boas novas. Qual é a mensagem das boas novas? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai continuar te ajudando. Ebenezer, o Senhor é conosco. Sabe? É você falar: Deus me ajudou em muitas áreas. Nós temos visto aqui no grupo dos dizimistas, colunas, né? Testemunhos das pessoas poderosíssimos. Que testemunho elas estão contando? Testemunho de que Deus tem operado, provisão tem vindo, cesta básica tem surgido, recursos têm vindo, sabe? Emprego. Nessa época, Deus tem sido maravilhoso. Nós precisamos contar que existe um Deus que nos guarda, que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que nos perdoou de todos os nossos pecados, que é um Deus presente, não é um Deus distante. Você precisa contar a realidade deste Deus na sua vida. Eu posso contar do que Ele é na minha vida, mas o que Ele é para mim, talvez seja diferente do que Ele é para você, no sentido de experiência pessoal. É por isso que cada um de nós temos pessoas para ganhar para o Senhor Jesus. Porque existem pessoas específicas que vão ouvir o seu testemunho, mas não vão ouvir o meu. Eu quero desafiar você agora. Né? A rede do Davi já tem feito isso, mas eu quero desafiar você a gravar um vídeo e publicar aí no seu Facebook, falando da sua experiência com Deus, de como foi a sua conversão. Você aceita esse desafio? Põe aqui embaixo aqui no nosso chat se você aceita esse desafio de contar o seu testemunho. Amém? Aleluia! Então, um testemunho de 2, 3 minutos é o suficiente para falar: eu era assim, Deus me pegou, eu tinha uma vida assim e agora eu tenho uma outra vida, uma nova vida com o Senhor. Consegue fazer? Aleluia! Nós, então, estamos aqui aptos, irmãos, para produzir este santo contágio ao nosso redor. Por isso, o diabo quer nos colocar num isolamento, né? Ele quer impedir essa epidemia da vida de Deus, né? E nós precisamos, irmãos, espalhar essa epidemia da vida de Deus. Espalhar, sabe? Nós precisamos contagiar as pessoas com Jesus. Nós precisamos sermos infectados por isso e passarmos isso, né? Outro dia uma igreja fez lá o culto infectados, né? E ele pegou a palavra infectados, né? E nós precisamos ter essa fé no Senhor para espalhar isso. O mundo está espalhando medo. A mídia está espalhando medo, melhor dizendo. Nós temos aí um vírus que é invisível, mas nós temos um Deus que é poderoso, que nós possamos passar, contagiar outras pessoas. Você pode dizer amém? Segundo aspecto, né? Segunda motivação aí. Nós somos representantes de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8, né? Então, olha só, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, o que, irmãos? Testemunhas, né? Não grifei direito aqui, serão nossas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, aí você põe aí o Jova, na Vila Galvão, né? Em todas as regiões que o Senhor chamou. Nós vamos ser essa testemunha até os confins da terra. Nós somos testemunhas do Senhor. Deus escolhe pessoas comuns, como eu e você, para serem seu porta-voz em todo o planeta. Então Deus escolheu nós, tanto a mim e você. Você foi revestido de poder, de unção. Você foi transformado em uma testemunha viva do Senhor. Então é importantíssimo que você entenda isso. Você recebeu o poder de Deus para testemunhar. Você recebeu vida, vida de Deus, Zoe, vida de Deus, para que você possa testemunhar. Aleluia! Então, cada um de nós é um agente enviado para um tipo especial de pessoa.
Somos agentes da paz, da reconciliação. E a chave para desempenhar essa função é o enchimento com o Espírito Santo. Então, essa é a chave. Por que muitas pessoas não evangelizam hoje? Porque falta se encher do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ficamos motivados. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ficamos ousados. Há uma ousadia, há uma vida de Deus, há um poder de Deus. Nós precisamos disso. Deus quer fazer isso em nossas vidas. Então, é importantíssimo nós entendemos que Deus está nos chamando para uma nova vida, para um novo patamar. Nós precisamos compreender que Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Então, nos ajude com isso. Sabe, você foi chamado e é para um tipo de pessoa específica que você foi chamado. Então, nós precisamos ir. Nós não podemos ficar parados, nós não precisamos ficar trancados, nós precisamos anunciar. E o seu celular, seu Instagram, suas redes sociais hoje são importantíssimas para que você faça isso. Então faça. Fica postando besteira não. Os seus status falam quem você é. O que você posta fala quem você é, o que você gosta. E o que você traz como prioridade. Eu quero te perguntar, o que é prioridade na sua vida hoje? Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Então, em 2 Coríntios 5, fala que nós somos embaixadores de Deus. Ou seja, nós trazemos uma embaixada, os céus na terra, e nos tornamos embaixadores de Deus. Aonde funciona a embaixada, funciona com as regras da onde ela veio. Se tiver uma embaixada, não tem, uma embaixada aqui em São Paulo de um país, né, vamos dizer dos Estados Unidos, aquele território aonde a embaixada está é território americano. E ali funcionam as leis dos Estados Unidos. Assim é conosco, querido. Nós somos embaixadores do céu. Aonde nós estamos, funcionam as leis do céu. O princípio do Senhor, a vida de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Outro aspecto aqui, fala que nós somos o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos, vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Por isso, sabe, irmãos, é importantíssimo você ler a palavra. É importantíssimo você compreender que nós somos representantes de Deus, somos embaixadores de Deus. E nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, ouça. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós recebemos o Espírito como vida, quando nos convertemos, mas o Espírito Santo também nos foi dado como um revestimento, né? E esse revestimento é para nos dar poder e autoridade. Outrora, em outro momento de aula, nós falamos que você então foi revestido do Espírito. É como uma farda. Então o Espírito está dentro, mas o Espírito também está fora. E essa farda espiritual, esse uniforme espiritual, é o revestimento do Espírito. Ele traz poder e traz autoridade. Eu duvido muito que alguém do exército, fardado, ele venha mandar você parar, alguém da polícia, e você fala, não vou parar não, vou continuar. Não, ali tem uma farda que leva falando que ele é um representante do Estado. E ele tem autoridade. Então é assim conosco, nós precisamos todo dia nos revestirmos do Espírito. O Espírito já está dentro de nós, mas o Espírito também precisa estar revestido. Nós já falamos sobre isso, você precisa lembrar em nome do Senhor Jesus. Então muitos crentes comem a palavra e até bebem do Espírito, mas está faltando neles o que? O revestimento. Por isso que às vezes eles não têm autoridade sobre as obras do inferno, né? Tudo que nós fazemos é pela palavra, é pelo Espírito, porque tudo que Deus faz é palavra, é pela palavra e é pelo Espírito, né? Então, lembra que Naamã, o leproso, ele tinha uma empregada que era evangelista, né? Essa história também aqui é tremenda. Um dia ela só fez um comentário, se meu patrão conhecesse o Deus de Israel, se ele conhecesse o profeta,
que está em Samaria. A história pode mudar por causa de um testemunho de uma pessoa simples. Então vamos lembrar, essa moça, alguns estudiosos dizem que ela era uma adolescente, né? Ela estava na casa de Naamã, ela era uma serva de Naamã, ela era escrava. Ela era uma escrava. E num dia, quando ela ouviu que Naamã padecia de uma doença, que ele tinha uma necessidade de salvação, de ser salvo da morte, ela lançou a palavra. Se o Senhor conhecesse o Deus de Israel e o profeta que mora em Samaria, que nas minhas palavras, ok? Despertou aí, pegou e falou, não, eu vou para lá, não quero morrer. Ele foi atrás, mas por que ele foi? Porque ele acreditou numa palavra. Ele acreditou num breve testemunho. É importantíssimo você falar do seu testemunho, seja nas redes sociais, seja para os seus parentes. É importantíssimo você pegar um celular, gravar e colocar lá e anunciar as verdades daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Então o Senhor não nos mandou fazer uma tarefa sem nos dar a capacitação. Ele nos capacita através do sobrenatural. Então, o sobrenatural é essa vida de Deus que nós precisamos. Então, é importantíssimo os irmãos entenderem isso, que nós estamos aqui, né, para anunciar a verdade, né, que nós somos chamados das trevas para a luz, a fim de proclamar as verdades, as virtudes daquele que nos chamou, proclamar as virtudes desse Deus que é amoroso, desse Deus que é poderoso, desse Deus que mora em você. Amém? Então, terceiro aspecto, nós precisamos alertar as pessoas, né, da realidade do inferno. É algo inquietante, né? Mas o inferno existe, muitas pessoas estão indo para lá agora, né? Na verdade, aqui já é o quarto, tá? Precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. Eu não mudei no seu slide, depois nós corrigimos. Com o amor de Deus, pode precisar do nosso coração e não nos importar com o destino eterno das pessoas. Ouça, querido, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entender que as pessoas precisam conhecer o que é o inferno. As pessoas precisam conhecer que existe essa realidade. Outro dia foi feita uma pesquisa, muitos anos já, uma década talvez, sobre céu e inferno. E 99% das pessoas acreditam que há um céu. Mas 90% das pessoas não acreditam que há um inferno. Olha que essa pesquisa, ela é muito... ela mostra uma realidade do povo hoje. Porque as pessoas sabem que existe um Deus, mas desconhecem que existe um inferno. Ou não querem entender que existe a realidade do inferno. E você precisa, sim, anunciar um Deus de amor, mas anunciar também a realidade. As pessoas precisam entender uma realidade. Sabe? Às vezes no discipulado, o que muitas pessoas não fazem é expor uma realidade. Que se a pessoa continuar naquela vida, ela não vai crescer, ela não vai avançar, vai ter a mesma vidinha de antes. E aí não fala. Uma coisa que é importante é que todas as pessoas saibam da realidade. E a realidade, ela mostra que existe sim o inferno. E que muitas pessoas vão para o inferno perdoadas. Estão para lá porque não aceitaram o Senhor Jesus. Porque não aceitaram o perdão do Senhor Jesus. Então, o inferno é uma realidade. E tem alguns versículos para nós lermos. Para o sábio, há o caminho da vida, que o eleva para cima. Mas o fim, a fim de evitar o inferno embaixo, né? Tu fustigas com uma vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios também. Eu não vou ler todos os versículos, ok? Vamos ler aqui o versículo de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se tirar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamar tolo está sujeito ao inferno do tribunal, né? O inferno do fogo. Não temas porque os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, né? Tu, Cafarnaum, eleva-te porventura até o céu, descer-te até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti te fizeram, teria-se permanecido até o fim, até hoje, né? Então, nós precisamos, tem mais versículos para os irmãos lerem, né? Mas é importante que você saiba que o inferno, ele é real. Está aí na sua página 11, uma série de versículos para você ler. Talvez eu oro para que não haja dúvida no seu coração
que exista o inferno, né? Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, né? São as palavras aqui de Jesus, né? Então, e Lucas também fala, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro. Isso aqui é uma das histórias que nós narramos na palavra, ok? Então, mais versículos. Aleluia. Então, você precisa perceber que existe uma realidade do inferno. Quando percebemos a realidade, que essa realidade é inescapável, né? Que há um inferno, e esse inferno ele é para todos, né? E Jesus nos livrou, e só quem sai dessa condenação do inferno é quem aceita o Senhor Jesus, né? Nós precisamos, querido, sabe, falar disso, né? Aqui fala, né, que há um inferno, adquirimos a mentalidade de fazer o possível e o impossível para que uma alma seja salva, né? O que você está disposto a fazer para livrar a alma do inferno? O que você estaria disposto? Se hoje não tivesse jeito, sabe, irmãos? Nós estamos aqui no meio de uma pandemia, desse negócio aí que nós chamamos de coronavírus, né? O Covid-19, que é a doença que ataca as pessoas, e há aí uma porcentagem de pessoas que vêm a falecer por causa desse vírus. E se hoje, hipoteticamente falando, mas pode ser uma realidade, alguém da sua família fosse contaminado, ou algum acidente acontecesse, essa pessoa seria salva? As pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seriam salvos? Ah, pastor, mas eu já falei de Jesus e a pessoa não aceitou. Isso já é uma outra conversa. Eu estou falando do que depende de você agora, daquilo que o Espírito colocou no seu coração. O que você poderia fazer para uma alma não estar no inferno? Você tem feito? É importante nós entendermos isso. Você sabe que eu trabalhei com um rapaz, 2005, 2006. Ele tinha alguns demônios tatuados no corpo. E várias vezes trabalhando com ele, eu falei, você precisa conhecer o Senhor Jesus e tal, aceitar a vida com ele. Ele falou, não, eu acho que Deus é bom, mas a minha vibe é outra, eu gosto de outras coisas, né? Meu negócio é de fazer o símbolo e tal, né? Como se fosse rock e tal. E ele tinha uma banda de rock, umas músicas bem esquisitas. Ele falava que ele para ele não tinha salvação. E assim, foi um ano evangelizando. Um ano e meio evangelizando, na verdade, essa pessoa. Aí eu saí da empresa. Uma semana depois que eu saí da empresa, me ligaram falando, olha, lembra lá do fulano? Eu falei, lembro sim. Aí ele foi encontrado morto, né, em tal lugar, né, foi torturado, né, e depois assassinado. Eu fiquei assim como, né, porque a gente vive num contexto hoje como país, como cidade, que você vê essas coisas de tortura em filme, né, então todos os dedos das mãos e dos pés e cortes, não sei o que lá, e aí, né, passado-se o tempo, né, e fica aquele negócio no seu coração, né, puxa, se eu tivesse falado mais, se eu tivesse insistido mais, mas a realidade é que eu falei do Senhor Jesus, nós anunciamos o Senhor Jesus, convidei para o culto, convidei para a célula, mas essa pessoa não quis ir. Né? E eu lembro que no dia que ele morreu, eu fui olhar lá, eu não lembro ainda se era Facebook ou se era outra rede social, mas tinha uma placa, né, escrito Paraíso ou Liberdade. Né? A última publicação dele foi essa. E aí o Espírito me deu a seguinte convicção, né? Que nós podemos anunciar, mas a decisão é de cada um. Mas em mim havia uma paz. Uma paz porque, ainda que havia uma certa pressão do inferno falando que eu não fiz tudo, havia a realidade do Espírito falando que nós anunciamos, que eu anunciei. Fui falar, então, ok. Depois eu fui saber que na verdade estava saindo com a esposa, né? De um traficante ali na região do Jardim Antártico. Então, puxa, né? Olha para onde as pessoas vão e o que acontece com elas, né? Mas ela teve a oportunidade e não recebeu. Eu não sei você, mas nós precisamos levar a palavra para muitas pessoas. Anunciar, declarar a palavra, insistir, fazer tudo aquilo que é possível a nós, para que as pessoas não cheguem ao inferno. Amém, irmãos? Então, foi para isso que Jesus abandonou a sua glória e morreu na cruz. Né? E eu sou discípulo de Jesus, então nós precisamos seguir após ele, o caminho que Jesus está nos trilhando, o caminho que Jesus está nos anunciando. Amém, queridos? Até aqui você está acompanhando?
Então, uma motivação extraordinária para o evangelismo é a recompensa de conduzir alguém a Cristo, né? Então, aqui nós chegamos mais um aspecto que há uma recompensa para nós quando evangelizamos, né? Aqui em Lucas 15, 7 fala assim: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Oh, aleluia! Então, entenda, há júbilo, né? Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu quero ser alguém que vai levar muita alegria para o céu, muitas festas para o céu, para que haja isso mesmo em nome do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, a recompensa é a alegria, né? E essa alegria é também compartilhada nos céus. O segundo, sabemos que recebemos uma recompensa do céu. Nós não levaremos nada desse mundo, exceto os filhos que nós geramos para Deus. Eles próprios serão nossa recompensa. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Filipenses 4:1. 1 Tessalonicenses 2:19 diz assim: pois quem é a nossa esperança, a alegria, a coroa, que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, né? Se formos fiéis, então, né, querido? O quinto aspecto aqui, nós vamos prestar contas também diante do Senhor. Só para concluir esse anterior, né? Então, nós teremos coroa, e a coroa são essas vidas. Eu não quero chegar no céu sozinho, tenho declarado isso há muitos anos. Quando nós chegarmos no céu, eu quero chegar com todos aqueles que o Senhor me deu, com todos aqueles que o Senhor me colocou como pastor, chegar com todos aqueles que são filhos também espirituais. E, irmãos, como é bom ter filhos espirituais. Quero declarar que você tenha, em nome do Senhor Jesus, essa experiência, né? E aí nós entramos aqui que nós também vamos prestar contas diante de Deus. Então não ache que não vai ter prestação de contas. Vai ter sim. Ah, pastor, e a graça? A graça é essa. Deus te deu amor, Deus te deu talento, Deus te deu fé, Deus te deu tantas coisas para você exercer. Então naquele dia nós vamos ser checados. Se nós fomos fiéis ou se nós fomos negligentes, né? Saber a verdade e não revelar. É perceber o outro indo para o abismo e não advertir. Ter um depósito e não compartilhar. Conhecer o remédio e guardá-lo para si. São situações passíveis, né, do juízo de Deus. Sobre nós pesa a responsabilidade de sermos os atalaias deste tempo, né? Aqui, né, em Ezequiel, no capítulo 3, verso 17, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disserdes para advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue a tua mão requererei. Mas se eu avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e no seu caminho... caminho perverso, ele morrerá e a sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas injustiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue a tua mão o requererei. No entanto, se tu avisardes o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma, né? Então, tanto eu quanto você fomos chamados para sermos o atalaia, né? A boca de Deus, o profeta de Deus desse tempo, e avisarmos para as pessoas: existe algo, uma vida com Deus superior à vida que nós vivemos aqui. E existe sim um inferno. E Deus, por amor a elas, deu seu único filho, para que elas não perecessem no inferno, mas tivessem a vida eterna. Querido, essa é a primeira aula. Nós vamos entrar agora na segunda aula. Continue comigo, em nome do Senhor Jesus.